Olá, boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos a essa casa de amor e de oração. E aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez após a pandemia, o seu coração encontra o meu que está em festa, porque é a primeira vez que eu me coloco aqui no púlpito depois que a nossa casa foi aberta. Então que esta alegria hoje permeie os nossos corações e as nossas mentes. Nos faça felizes por vencermos a primeira etapa. Muitas estarão a caminho, mas nós, ao lado de Jesus, segurando em sua mão, protegidos por Mãe Maria, seremos os soldados que esperam que sejam etimoratos a tudo o que acontecer na nossa vida. Então vamos cerrando os nossos olhos, nos colocando em profundo agradecimento a Deus por estarmos aqui hoje reunidos em nome do nosso Senhor Jesus. Que essa nossa união hoje possa trazer ao nosso coração e à nossa mente tranquilidade, paz, harmonia, alegria, vitória. Que esta casa bendita, que nos acolhe com todo o seu amor e com todo o seu carinho, possa ver em nossos corações a necessidade que temos do acolhimento, a necessidade que temos das palavras do Evangelho que acalmam os nossos corações. Que hoje possamos estar completamente envoltos na energia protetora desta casa, na energia de Jesus. E a exemplo desse Mestre amado, nos colocamos em prece. E eu convido a todos vocês a orarem a oração que o Mestre nos deixou, em glória e em louvor ao Pai da vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Prepara-nos, Jesus, para os passes que agora irão nos abençoar. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Pedimos aos passistas que possam se posicionar no corredor central. E a todos os assistidos que fechem seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem com as equipes espirituais de tratamento da casa. Os passistas iniciam nesse momento a captação das energias para o passe PL e que sejam projetadas a luz branca do Cristo sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Graças a Deus. Para o tratamento de P2, pedimos aos passistas uma nova captação e que sejam direcionadas aos assistidos desse passe. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH e com a captação dessas energias pelos passistas, pedimos que se liguem com as equipes desse passe nesse momento.
Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Ao tratamento de P3B, as equipes de passes irão colher essas energias. Pedimos a esses assistidos que se liguem com as equipes desse passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos e a amarela no frontal para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja, graças a Deus. Captando as energias de P1 e P3A, pedimos aos assistidos que se liguem com as equipes médicas e espirituais neste momento. Os passistas irão depositar uma projeção de cor verde dessas equipes, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, e uma nova captação dessas energias pelos passistas que serão projetadas envolvendo todas as crianças, em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais e de passes por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra a seguir. Vamos envolvendo o nosso palestrante de hoje, Joaquim Rogério, em muito amor, em muita paz, em muita luz. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. É um enorme prazer e uma grande alegria estar com vocês na tarde de hoje. É muito bom retornar aqui aos trabalhos presenciais, ir vendo os olhares amigos, reconhecendo os olhares, né? Se uma coisa essa pandemia nos ensinou foi reconhecer os olhares. E vou falar um pouco sobre isso na palestra de hoje, como nós vemos as coisas, as pessoas, a vida. E o tema para nosso estudo e reflexão de hoje é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, estudando esse tema, nós teremos algumas respostas para algumas questões que podem surgir, como se temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade total e irrestrita para agir? Podemos fazer o que quiser? Existem coisas pré-determinadas que impedem o livre-arbítrio? Uma deficiência, talvez? Doença? Um acidente? O cárcere privado impede o livre-arbítrio? Quando eu pensei em cárcere privado, eu lembrei de uma palavra de Nelson Mandela, que ele disse que aprisionaram o corpo dele por muitos anos, mas a sua mente nunca.
E se nada acontece sem que Deus o permita, então nós temos o livre-arbítrio, ou Deus determina todas as coisas? Deus causa todas as coisas? Não, né? Deus permite. E o lugar em que nasce, a família que a pessoa cresce, as pessoas que o rodeiam, será que isso interfere, determina de forma definitiva o que vai acontecer com essa pessoa? E aí então não seria livre-arbítrio, seria destino, fatalidade? Ou a posição social? Nascer em meio a criminosos e viciados, por exemplo, isso seria determinante no destino? E só mais uma questão para a gente pensar. Por que Deus nos deu livre-arbítrio? Por que Ele não nos criou perfeitos? Não dá para pensar que seria mais fácil? A gente não passaria por tantas tribulações, tantas dificuldades. Para que tantas dores? Cria a gente perfeito, né? A gente às vezes pensa nisso, a gente quer tudo pronto. Então, se a gente começar a pensar por essa última questão, eu acho que nós chegaremos a todas as respostas. Porque se Deus nos tivesse criado perfeitos, se nós não tivéssemos livre-arbítrio, nós não seríamos independentes, seríamos robôs. Seria Deus agindo em nós. E então, nós não teríamos desenvolvido inteligência e ainda estaríamos no estágio de animais irracionais. Não teríamos nenhuma responsabilidade ou mérito por nossas ações e por nossa evolução. Então, Deus nos criou simples, puros e ignorantes. Simples, sem complexidade, de desejos simples. E quais são os desejos mais simples? Comer, beber, ser amado. Tem algumas pessoas que falam assim, amar e ser amado. Não, ser amado, nós queremos ser amado. Porque amar é bem complexo. Tão complexo que nós continuamos aprendendo. E fomos criados puros. Nós somos centelhas divinas, somos luz. A nossa essência é o amor de Deus. Toda impureza que existe em nosso ser, ela foi gerada por nós mesmos. Mas necessária a nossa evolução. Porque para evoluir é preciso conhecer todas as coisas, superar todas as vicissitudes, todos os reveses e passar as transformações. Fomos criados também ignorantes, do ponto de vista da razão, sem conhecimento. E por isso Deus nos deu o livre-arbítrio, para que desenvolvêssemos o raciocínio, a razão, e tivéssemos a responsabilidade e o mérito para chegar à perfeição. E nós somos criados com essa destinação, uma destinação divina, a perfeição. Chegaremos a ela. Só que a trajetória, o caminho para chegar a essa destinação vai ser mais fácil ou mais difícil, justamente de acordo com as nossas escolhas, com o que fazemos do nosso livre-arbítrio. Imaginem vocês que um prédio muito alto, e lá no topo desse prédio, lá em cima, fomos criados. Nós não conhecemos todos os andares, tudo que tem nesse prédio, como o prédio foi feito, nem os prédios ao redor, mas aquele que criou, sim. Mas para nós chegarmos, então,
a esse conhecimento, nós fomos lá para baixo. Fomos mandados no quarto subsolo. Fomos criados lá em cima e enviados para o quarto subsolo. Conhecemos o reino mineral. Terceiro subsolo, o reino vegetal. Depois o reino animal. Chegamos ao térreo, no hominal. E aí as dificuldades do reino hominal seriam continuar subindo, conhecer todos os andares para chegar até o topo novamente, com conhecimento. Cada um sobe de um jeito. Tem uns que pegam um elevador, descem no andar, conhece o andar, volta para o elevador, vai para o próximo andar e vai conhecendo todos os andares pelo elevador. Alguns sobem no elevador um andar só, faz todo o resto da escada. Tem gente que pega a escada desde o começo. Tem aqueles que atravessaram a rua quando chegaram no térreo, se perderam no caminho. Tem gente subindo pela escada de incêndio, procurando uma janela para voltar para dentro do prédio. São as escolhas de cada um. E o livre-arbítrio é isso. É o poder de escolher as suas ações, as reações e o caminho que quer seguir. O livre-arbítrio é decisão dependente apenas da própria vontade. E em nosso estágio atual de evolução, o nosso livre-arbítrio não é irrestrito. Nós não podemos fazer o que queremos, porque nós somos seres gregários. Nós dependemos uns dos outros. E as nossas escolhas, elas interferem na vida das pessoas. E sofremos a interferência das escolhas dos outros. E o livre-arbítrio, ele vai aumentar com o conhecimento e com a responsabilidade. Conforme vai aumentando seu conhecimento, vai tendo mais responsabilidade e podendo ser mais livre. O conhecimento liberta. Pense que na criança ele tem que ser bastante contido. Nós não podemos deixar uma criança fazer o que quer. É para sua própria proteção. Ela quer pôr a mão no fogo, ela vai se queimar. Se ela for pegar um objeto cortante, ela vai se machucar. Ela quer pôr o dedo na tomada, não é assim? E nós temos que conter para sua própria proteção. Mas também é um momento precioso, onde você pode e deve conter os instintos que vêm naquele espírito. Tem que conter os instintos e procurar desenvolver as virtudes. Esse é o momento de influenciar. Já na adolescência, já tem um pouco mais de livre-arbítrio. Já conhece algumas coisas que machucam. Não todas, mas algumas. Mas tem algumas coisas que não dá para deixar. Tem alguns lugares que o adolescente não pode ir. Ele não dá conta. Nós temos que conter ainda. Ainda não é totalmente livre. E ele grita por aquilo que ele quer, pela liberdade que ele deseja. Já no adulto, é o poder da escolha. É o poder de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E nós temos que lembrar que as nossas escolhas causam um efeito e que tem uma reação. A lei de causa e efeito é parceira inseparável do livre-arbítrio. E lembrando nas palavras dos evangelistas de Lucas e Mateus, é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Ou em outras palavras, o mal há de vir, mas ai daquele que fizer vir o mal. Porque nós fomos criados para dar certo. Não fomos criados para o mal. Ninguém foi criado para fazer o mal. Nem Judas, nem Herodes. Porque tem gente que acha
que Judas nasceu com uma destinação, que era trair Jesus. E que Herodes nasceu predestinado a condená-lo. Mas não é assim. Nós nascemos com características pessoais. Nós temos probabilidades. Isso está em nós. É o mal a vencer. Superar as próprias falhas morais. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se a colheita é obrigatória, escolha as leis de Deus. E eu não estou falando em decorar a parte terceira que está lá das leis morais do Livro dos Espíritos. Que inclusive está lá também o livre-arbítrio, no capítulo 10, na lei de liberdade. Não é isso. Eu estou falando em escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E você pode escolher isso. As leis de Deus, você sente no íntimo do seu ser. Elas estão escritas na sua consciência. E você consegue perceber quando erra. Você acaba de falar uma coisa, você percebe que magoou uma pessoa. Não adianta dar desculpa. Porque nós costumamos dar desculpa para nós mesmos. Acabamos de errar, a gente consegue uma desculpa. Ah, era para ser desse jeito. Não tinha como ser diferente. Pelas condições que se encontrava a situação, pelo conjunto da obra. Tem gente mais ruimzinha que fala assim, mas era o que merecia mesmo. Livre-arbítrio não é sobre o outro. Não é para usar no outro. Livre-arbítrio é para si próprio. É para o próprio desenvolvimento da inteligência e da moral. E aí nesses erros, nós costumamos ter as justificativas sociais. E por que nós temos justificativas sociais? É porque nós queremos ficar bonito na fita. Nós queremos que os outros nos vejam bem, né? Não como culpados. Então, vem algumas coisas assim como, eu faço isso que é para ele aprender. Eu fiz isso que é para o bem dela. E tem aquele, né, que continua repetindo, bem feito, é o que merecia. O outro é a oportunidade para o desenvolvimento das virtudes, para praticar a tolerância e a caridade. Não é para você domá-lo ou doutriná-lo. Nós preparamos no plano espiritual os meios e os relacionamentos para desenvolvermos faculdades e virtudes necessárias ao nosso progresso, ao nosso desenvolvimento pessoal. Então, tudo aquilo que às vezes nós achamos que é um problema que chegou a gente, nós planejamos. É para nós. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o Espírito sabe o que vai passar na vida terrena. E a resposta é, ele próprio escolhe o gênero das provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Nós escolhemos o gênero das provas, porém, outras tribulações nos acontecem em virtude de como agimos enquanto estamos vivendo essas provas. Por exemplo, nascer entre criminosos, viver entre viciados, é para enfrentar, para dominar os próprios impulsos. Não é para tornar-se um igual. Nós precisamos sair da ideia imediatista da vida. A vida é muito mais que um momento presente. Os problemas agora são provas em momentos passados, provas de momentos passados, para superação. Superando é um degrau na escalada evolutiva rumo à evolução. E já viram como os problemas se repetem? Né? Parece, eu estou vivendo isso de novo, outra vez comigo. Pois é,
Não dá para evitar. É preciso aprender. Não dá para se livrar. Você não se livra do problema. Não adianta você querer mandar ele para longe. Você não passa para um outro nível sem aprender a lição. E as lições constantes são humildade e caridade. A humildade é o combate ao egoísmo e todas as suas subdivisões, né? Seus filhos, a intolerância, a arrogância, a vaidade, a prepotência, tantos outros males. A caridade é o amor em ação. É a virtude de fazer o bem pelo ardor do coração. E se você colocar amor sobre todas as coisas, em todas as situações, aí você estará, de fato, vivendo o Evangelho de Jesus. Tudo o que vivemos tem relação com o próprio progresso. E o nosso progresso, relação direta com o nosso livre-arbítrio. Entendamos que tudo que passamos, todas as dificuldades, foram programadas por nós mesmos, quando nós estamos planejando a nossa encarnação. É para o nosso adiantamento. E a promessa é de superar todas as dificuldades com amor sublime. É isso que nós estamos fazendo. O outro, a família, o parente, o próximo, as dificuldades, os problemas, são oportunidades. São os meios de colocar à prova os verdadeiros sentimentos. Mas como lidar, né, com essa provação tão grande? Porque não é fácil. Né? Não é fácil lidar com tanta provação. O outro é muita provação para a gente. Não é fácil lidar com a própria imperfeição, olhando para a imperfeição do outro. Por isso que não é fácil. Nós queremos lidar com a imperfeição do outro. Não é fácil porque nós temos um olhar diferente para justiça e misericórdia. Porque quando nós erramos, quando nós estamos em dificuldades, nós queremos misericórdia. Não é assim? Deus, dai-me tua misericórdia. Senhor. Mas quando o outro erra conosco, nós queremos justiça. Nós queremos ou que ele nos dê uma recompensa, que ele pague por aquilo, ou que ele tenha uma punição. E quantas vezes pensamos que o problema ou a dificuldade que nós estamos passando é injusto? Ah, não é justo isso que está acontecendo comigo. Não é? E eu vou falar uma coisa sobre justiça para vocês. A justiça existe. Mas não existe injustiçado. Se o que você está enfrentando não tem uma causa direta com esta encarnação, a causa está numa encarnação anterior. Nas palavras de André Luiz, nada acontece por acaso. E embora possa te parecer o contrário, até mesmo o mal está a serviço do bem. Eu gosto muito das palavras de André Luiz. Os livros dele, você vai encontrar muito de livre-arbítrio e de ação e reação. Inclusive tem o livro Ação e Reação, que eu recomendo. E há pessoas que só aprendem a caridade quando necessitam que sejam caridosos com ela. Aí ela reconhece a caridade. Mas passado aquele momento, aquela fase em que ela precisa que eles sejam caridosos, ela esquece novamente. Ainda é o império do egoísmo. É aquilo que eu quero que façam para mim, mas eu não quero fazer pelos outros. E é preciso lembrar que você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que rege os nossos destinos. E agora eu quero contar para vocês uma fábula do... É o homem da montanha e
e o cão selvagem, cão do mato. Um homem resolveu sair da cidade e morar na montanha porque ele queria fugir das relações tão complicadas. Então ele foi para a montanha, fez sua cabana e passou a morar lá. Lá ele caçava para se alimentar, para se vestir, e passou a morar sozinho. Eis que um cão do mato começa a passar em volta da cabana, fazendo muito barulho, perturbando, tão sossegado. Aí ele pensou, bom, deve estar com fome, eu vou colocar comida lá fora, ele come e me deixa em paz. Isso se repetiu muitas vezes. Aí ele pensou, bom, eu vou me aproximar desse cão. E ele foi ganhando a confiança do cão, foi deixando o alimento cada vez mais próximo dele, até que o cão estivesse ao alcance da sua mão, ele pudesse dar o alimento com a própria mão. E quando o cão estava ao alcance da sua mão, ele tirou um punhal e feriu o cão. O cão sentiu aquela dor imensa, gritou, foi se afastando. E ele ainda, para afastar o cão mais rápido, gritava, vai, isso mesmo, vai embora. Quer comer? Vai caçar, faça como eu. O cão entrou no mato e não voltou mais. O que ele não sabia é que onde estava a sua cabana, naquela região, haviam muitas cobras. E sem o cão fazendo barulho em torno da cabana, as cobras foram se aproximando cada vez mais, até que uma delas o picou e ele morreu agonizando. Isso quer dizer que, para dizer que o que você pode estar enxergando como mal, pode ser um bem que você não está percebendo. E como é que se pratica caridade? É amor em ação ou punhal na mão? Vocês já viram que tem gente que ouviram falar de um prato de comida e um tapa na cara? Pessoas que vão fazer a caridade e falam assim, não, mas primeiro deixa eu tirar uma selfie. Deixa eu mostrar para todo mundo que eu estou te alimentando. Faz um escarcéu, né? Para fazer a caridade. A caridade é para ser feita sem ruído. Caridade é que a tua esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Em tudo que você pensa, faz, vive, você está praticando livre-arbítrio. A outra forma de praticar a caridade, vou te contar uma outra historinha, de um homem que estava saindo de casa, ele ia passear com seu filho, e a hora que ele estava saindo do portão, ele viu o carro do ovo, não tem muito, né, o carro do ovo. Aí ele falou, peraí, deixa eu comprar ovos, comprou os ovos, colocou dentro de casa, aí saiu com o filho. E já pronto para retornar do passeio, ele viu uma barraquinha onde tinha um senhor vendendo ovos. Mas parecia triste. Ele se aproximou e falou assim, o que houve, meu amigo? Está tão desanimado? Ele falou, as coisas estão difíceis, não vendi nada ainda hoje. Eu falei, bom, isso começa a mudar agora. Me dê 2 dúzias, por favor. Pagou sem reclamar do preço e foi embora. Chegando em casa, o filho dele olhou aquele monte de ovo e falou assim, mas pai, por que você comprou mais ovo? Filho, isto é caridade, mas em forma de dignidade. Nós somos afetados pelas escolhas dos outros, e as nossas escolhas também causam efeitos. E como somos afetados pelas escolhas dos outros, aí podem dizer também, mas e a interferência dos espíritos? Elas vão interferir no nosso livre-arbítrio? Porque nós sofremos, sim, a interferência dos espíritos, dos bons e dos maus. Mas eles só interferem justamente
de acordo com aquilo que nós pensamos e fazemos. De acordo com o que agimos, nós nos ligamos com entidades. Então você escolhe as suas companhias. Você pode se ligar a um mentor ou a um obsessor. A vida é uma longa lição de humildade. Seja aquele que alimenta e constrói, que procura o melhor de cada um. O mundo está cheio de pessoas que cobram, acusam, julgam, condenam. Seja aquele que semeia esperança, porque o mundo está carente de esperança. Deixe as pessoas melhor do que as encontrou. Não importa quanto tempo teve esse encontro. Pode ter sido um momento, um instante, um dia, um ano, vários anos. E às vezes nesses encontros de vários anos, as pessoas se deixam com ódio. Tão errado isso. Na dúvida de como agir, pensa assim: se fosse Jesus no meu lugar, como ele agiria? O que ele faria? O que ele diria para essa pessoa? E aí tem gente que fala assim: não, mas não dá. Se comparar com Jesus, então vamos fazer diferente. Imagine, se você está lidando com pessoas difíceis, imagine, se fosse Jesus no lugar dessa pessoa, como eu trataria? O que eu diria a ele? Como eu agiria com Jesus? Lembrem que disse Jesus: em verdade eu vos digo, que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. As palavras de Jesus, o seu evangelho de amor, já atravessou o 2º milênio, e nós ainda não aderimos totalmente a elas. E o Cristo planetário, ele nos deu o exemplo de amor e humildade. E tem gente que ainda pensa que gentileza, amor e humildade são fraquezas humanas. Não são fraquezas humanas, são grandezas da alma. Então, é preciso parar de apontar o dedo, né? Não fazer como aquele povo que condenou Jesus. No lugar de apontar o dedo, abrir os braços. Olhar para dentro de si mesmo e refletir sobre os próprios comportamentos, pensamentos e sentimentos. Escolha manifestar o que tem de melhor em você. É uma escolha. Deixe que o amor seja a sua melhor parte. Deixe que a caridade seja o seu amor em ação. Permita que a humildade te acompanhe na fartura. E eu vou dizer uma coisa bem interessante: isso não vai fazer você viver sem problemas. Não vai te livrar dos problemas. Porque os problemas, eles são ingredientes necessários para a nossa evolução. Mas vai fazer você ter paz e alegria em enfrentar cada obstáculo. Se esforce no bem e de repente estará fazendo o bem sem esforço. Eu acho que o nosso tempo já está dado. Eu quero que vocês pensem, lembrem o que você escolhe, como agir, pensar e viver. Em tudo há Deus. Você sempre tem uma escolha. Escolha ver o lado bom. Eu quero agradecer imensamente o ouvido caridoso de vocês. Quero que se lembrem do seu livre-arbítrio, do seu poder de escolha, da caridade em ação. Fiquem com Deus.
palestra é para se pensar. Está ligado? Agora sim. Toda palestra é para se pensar. E o tema que o nosso querido irmão Joaquim nos trouxe hoje é para refletir. Hoje recebemos aqui a grande bênção do passe espiritual, que de acordo com o nosso livre-arbítrio, do nosso pensamento e da nossa vontade, ele nos trará a cura, o soerguimento, o apaziguamento dos nossos pensamentos e das nossas emoções, ou quando nós colocarmos o pé para fora, aqui do Joana de Ângeles, vai ficar tudo igual, tudo do mesmo jeito. Então cada um de nós aqui decide hoje, através do seu livre-arbítrio, o que eu quero para a minha vida, o que eu quero para os meus dias de vida, o que eu quero para o meu futuro, o que eu quero para a minha encarnação. Que as bênçãos de nosso Senhor Jesus, da nossa querida irmã Joana de Ângeles, que nos acolhe nesse local de amor e de oração, possam firmar dentro do nosso coração e dentro da nossa mente as nossas melhores decisões, para que através do nosso livre-arbítrio nós consigamos as bênçãos que são distribuídas por Deus nosso Pai, não só aqui, todos os dias da nossa vida. As bênçãos que são distribuídas para todos os nossos entes queridos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Que nós tenhamos um excelente domingo, um início de semana repleto de realizações, mas através do nosso próprio esforço, da nossa própria alegria de vida. E agradecemos a espiritualidade amiga que esteve conosco durante todo esse tempo. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus.